Durante a Olimpíada do Rio, serão feitos cerca de 7.500 exames antidoping nos atletas que vão participar da competição. Um desafio a mais para o Brasil. A autoridade máxima no assunto, o professor e pesquisador Eduardo De Rose, é o convidado do estádio de hoje. Ele conversou com a repórter Paulo Ottoni sobre os avanços da área nos últimos anos e a preparação do país para o volume de exames durante os Jogos. Boa tarde, doutor Eduardo De Rose. Seja bem-vindo ao estádio. Boa tarde, é um prazer participar do programa com você. O senhor é professor titular de Medicina do Esporte e membro fundador da Agência Mundial Antidoping, a WADA. Então eu queria começar perguntando, o que caracteriza o doping? Existem 3 conceitos para definir o doping. O primeiro conceito é um aumento artificial da performance. É um atleta que usa alguma substância ou algum método para ele render mais, não cansar tanto, conseguir fazer um tempo melhor. O segundo conceito é de proteger a saúde do atleta. Toda vez que o atleta usa uma coisa que pode prejudicar a saúde dele, a gente também considera uma variável para o doping. E a terceira coisa é proteger o chamado espírito do jogo. Isto é, os atletas, eles são modelos para muitos jovens, para muitos atletas. E, evidentemente, não há uma compatibilidade entre um atleta, por exemplo, fumar maconha num pódio e ser um modelo para outras pessoas. Então, certas coisas que prejudicam o espírito do jogo também são consideradas doping. E quando tu tem 2 dessas 3 coisas somadas, a substância passa a integrar a lista de produtos proibidos. Um dos casos recentes aí foi com um nadador brasileiro, o João Gomes Júnior, que foi pego em um exame aí antidoping, foi encontrado um diurético na urina dele no Mundial de Piscina Curta. O diurético ele não é uma substância que melhora a performance do atleta, mas ele pode ser usado para mascarar outras substâncias. Por que ela não pode ser utilizada? O diurético tem 2 razões. Uma tu já disseste, ele acelera a excreção de alguma substância proibida que tu podes tomar. Então, alguém toma uma substância proibida e toma um diurético, com isso ele acelera a eliminação de água e, consequentemente, a eliminação dos resíduos, vamos dizer, dessa substância proibida. Mas a razão principal da proibição dele é para o esporte em que existe categoria de peso, como o judô, como o boxe, como o remo, que tem o remo categoria peso leve e a categoria absoluta. Nesses casos, muitas vezes o atleta usa o diurético para perder um pouco a água, para passar no peso que ele é obrigado a ter, e depois ele repõe essa água bebendo e compete com um peso acima do peso da categoria. O que, por exemplo, é feito muito comumente no judô, por isso que eu fiz um ato falho. Outro caso na natação também foi com o campeão olímpico César Cielo, foi encontrado também essa substância, mas teria sido ingerida por meio de um suplemento alimentar involuntariamente. Nesse caso, o atleta ele pode ser punido por causa disso? Evidentemente, sempre que o diurético é usado em natação, a primeira ideia, como a natação não é um esporte de categoria de peso, e o diurético não melhora o rendimento de um nadador, porque ele perde água, perde eletrólito, ele vai nadar, não vai nadar melhor do que ele nadaria sem diurético. A primeira hipótese é sempre que o diurético entrou por meio de um suplemento alimentar. Isso não é incomum, principalmente quando o suplemento é feito em farmácia de manipulação, porque tu imagina que a farmácia faz medicação para vários pacientes, de repente o paciente que antecedeu o atleta é um cardíaco que precisa tomar diurético e ele não limpa muito bem a maquininha de fazer e aparece uma micro quantidade de diurético que não serve para nada a não ser criar um problema para o atleta. Isso é possível de acontecer. E sempre que acontece um caso de doping, nós temos que julgar a culpa do atleta e a negligência do atleta. Num diurético por suplemento, o atleta, em princípio, não é culpado. Mas ele pode ser negligente se ele não teve cuidado de observar ou de verificar o suplemento e imaginar que ele poderia estar contaminado. Porque muitas vezes o nome que está na lista proibida não está no rótulo do suplemento, porque é suplemento, não é medicamento.
e outras vezes ele está com outro nome. Então tem que haver muito cuidado no uso de suplemento. A máxima do médico especializado é sempre não usa suplemento. O suplemento não adianta. O atleta usa muito mais como uma muleta psicológica do que como alguma coisa que realmente melhore a condição dele do desempenho. Em 1971, o senhor fez o primeiro exame antidoping numa partida de futebol, que foi entre o Grêmio e o Internacional em Porto Alegre. De lá para cá, o que mudou? O exame evoluiu assim como as dopagens? Olha, mudou tudo, né? Em 1971, as técnicas eram muito primárias, tanto a técnica de recoleção da urina, quanto o equipamento usado para coletar a urina, quanto o laboratório e as técnicas laboratoriais. Naquele tempo se trabalhava com espectrofotometria de papel. Hoje se trabalha com espectrofotômetros de coluna, que são muito mais precisos, com espectrofotômetro de massa, que é uma coisa extremamente precisa. Eu te diria que tudo. Em princípio, eu poderia te dar um exemplo seguinte. O anabólico esteroide, que foi usado pela primeira vez nos jogos pós-guerra, em torno dos anos 50, por aí, só conseguiu ser detectado em 76. Houve 25 anos de trabalho para conseguir uma maneira de detectar um anabólico esteroide. Hoje, quando alguém cria um método antidoping, e em uma semana esse método está no mundo inteiro, em todos os 31 laboratórios que fazem esse exame, para fazer a detecção dele. E a outra coisa que eu acho importante é que o surgimento da WADA, no ano 1999, foi definitivo para melhorar o sistema por uma razão simples. A WADA é uma entidade que aplica 60% da renda dela na pesquisa de métodos antidoping e de dopings. E a WADA, com isso, ela desenvolve o trabalho de investigação que não era feito antes. Então isso acelerou muito a melhora do método de combate, né? Quimicamente, no laboratório, a melhora da busca do doping, e hoje em dia também as grandes empresas farmacêuticas, quando elas estão trabalhando em alguma coisa que pode ser usado como doping, elas já sinalizam para a WADA e a WADA já busca um método de prevenção para aquela substância. Então, a WADA hoje é muito mais proativa. Se tu somares tudo isso, é uma diferença infinita entre o doping de 71 e o de 2015. O senhor acredita que futuramente vão ser descobertos novos antidoping que vai pegar pessoas que estão usando alguma coisa agora, atualmente, nesses jogos, por exemplo, no Rio 2016? Existe uma norma da WADA que foi modificada de 8 anos para 10 anos, 1º de janeiro, que toda vez que tem uma Olimpíada, todas as urinas e sangues que são coletados são guardados numa câmara a temperaturas baixas. E se depois de um jogo se descobre, ou por um laboratório, ou por uma denúncia, ou por uma confissão, que o atleta fraudou naquele jogo, ele perde a medalha dele até 10 anos depois. Esse é o limite, 10 anos. Então, o jogo de 2016 do Rio só vai se poder dizer que não se retira mais medalha por doping em 2026. Certo. E o laboratório aqui para os Jogos do Rio, como que está o andamento? Vai estar funcionando já esse ano para testar os atletas durante agora os eventos testes? Bem, o que eu posso te dizer é a expectativa do governo federal. O governo federal, através do Ministério dos Esportes, propiciou um novo edifício para o laboratório, que está em projetos finais, em finalização de obra, melhorou os equipamentos, melhorou o pessoal e melhorou principalmente as leis que permitem entrada e saída de material biológico, como sangue e urina, que eram muito complicadas, muito pesadas, e o Ministério tem a expectativa de que em julho, o laboratório desse ano, o laboratório já estaria operacional, para já começar a fazer os testes, os eventos que antecedem
a Olimpíada, que são chamados eventos testes. Todas as disciplinas que vão competir na Olimpíada, elas fazem um teste do estádio, do local da competição, do pessoal que vai trabalhar, para ver se está tudo ajustado e funcionando. Ele foi descredenciado, né, o da UFRJ? E está sendo recredenciado pela Agência Mundial Antidoping para 2015. Ele já passou por duas supervisões, duas avaliações da agência, e a terceira avaliação está prevista para março, e tem uma avaliação mais adiante que é presencial, com a equipe da UADA controlando a maneira que o laboratório faz os controles, mas a expectativa do Ministério de Esportes é que ainda em 2015, para estes jogos, eventos, testes, o laboratório esteja habilitado. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui, parabéns pelo trabalho e volte sempre. Muito obrigado pela gentileza e pela entrevista.